Olá pessoal, eu queria falar para vocês hoje sobre um empecilho, um caroço na vida profissional do fisioterapeuta. Literalmente um caroço, o trigger point ou ponto gatilho miofacial. Tá? O ponto gatilho ele traz uma série de dificuldades, de obstruções no que diz respeito ao nosso diagnóstico funcional, né? Mediante o que? A queixa, a anamnese que é feita com o nosso paciente. Eu vou passar uma informação rápida sobre o trigger point e, na verdade, a gente vai se dedicar mais à parte prática. Eu quero ensiná-los como liberar, como desfazer, né, dissolver a formação desse ponto gatilho miofacial. Ok? Então vamos ter uma ideia do que é o ponto gatilho, como que surge o ponto gatilho. Para isso a gente precisa pensar numa perspectiva anatômica dos nossos músculos esqueléticos, levando em consideração que o ponto gatilho ele se forma também nas nossas vísceras, tá? E nos nossos tendões, levando então a uma série de multifacetariedade, tá? Diagnóstica, nos confundindo em determinadas queixas dos nossos pacientes que a gente chama de dor referida. Então, muitas vezes o ponto gatilho ele é responsável por uma dor referida. O que significa isso? Né? O indivíduo tem uma dor de cabeça forte, uma cefaleia forte, tá? E essa dor de cabeça não está relacionada diretamente às disfunções neurológicas ou cranianas ou mesmo musculares do pescoço. A gente vai encontrar um ponto gatilho no trapézio, tá? Então, a formação do trigger point no trapézio vai gerar o quê? Cefaleias, dores de cabeça. Uma outra característica, né, que a gente, dentre inúmeras, né, dor no ombro. Aquele paciente vai com uma dor, com uma limitação no ombro, vai no ortopedista, faz raio-x, faz ultrassom do ombro, faz ressonância magnética e o diagnóstico é sempre nulo, né? Sem um diagnóstico sempre negativo, não tem nada, aquele paciente não tem nada no ombro. Numa avaliação profunda, você pode detectar o quê? Um trigger point, por exemplo, sobre o infraespinhoso. O músculo infraespinhoso, ele vai gerar uma dor referida, né, saindo da escápula e no representar uma dor proveniente, por exemplo, de uma tendinite do supra, né, uma tendinose aí do manguito rotador. Tá? Não tem nada no manguito rotador, a dor é parecida, no entanto, a causa dessa dor é um ponto gatilho, um trigger point em uma área distante. Por essa razão, essa circunstância, né, esse sintoma é chamado então de quê? De ponto gatilho. Gatilho por quê? Ele está num lugar, mas ele atira a dor a um lugar distante. Ok? Muitas vezes você nem percebe que aquela área está, onde o trigger point se formou, aquela área está comprometida, mas logo que se toca corretamente naquele ponto, ele fica lá, ele acorda, né? Ele sai da sua latência e passa para a sua agudização. Então, para a gente entender o ponto gatilho miofacial envolvendo a fáscia e o músculo, a gente pode pensar no quê? Nas profundidades, nos compartimentos de um músculo esquelético. Pegando aqui, tá, um músculo do quadril, tá? Nós vamos observar o quê? Se fizermos um corte transversal nesse músculo, nós perceberemos que esse músculo ele envolve vários fascículos. Tá? A palavra fascículos vem de quê? De divisões em fáscias, né? Então lembra das enciclopédias, elas tinham fascículos, né? Elas tinham partes, ok? Então vamos pensar numa coisa.
A primeira fáscia que envolve um músculo, ela é chamada de epimísio. Então, o epimísio é uma estrutura, né? É uma parede de um compartimento que vai envolver dezenas ou centenas de fascículos. Tá? É muito comum a gente ver isso no açougue, né? A gente vê às vezes uma carne cortada de forma, né, transversal e a gente vê um monte de bolinhas, né, envoltas por uma estrutura de coloração prateada, que é a fáscia, meio lubrificada, né, meio brilhante. Tá? Então, esse é o epimísio. O epimísio, ele vai o quê? Ele vai englobar esses inúmeros fascículos. Esse desenho aqui, ó. Se eu pegar um desses fascículos e separá-lo, tá? Ó, puxar esse fascículo, o que eu vou perceber? Que existe uma outra fáscia envolvendo cada um desses fascículos. Essa fáscia, então, ela é chamada de quê? De perimísio. Por favor, não esqueçam de uma coisa que eu venho falando, né, em várias aulas para vocês, tá? Fáscia é um tecido único, que envolve o nosso corpo em várias dimensões, em várias proporções, em várias profundidades. Lembra sempre disso. Então, quando eu falo, uma fáscia superficial, perimísio, o epimísio, outra fáscia mais profunda, o perimísio, eu estou definindo didaticamente para ficar mais fácil a compreensão, tá? Mas, na verdade, vamos sempre ter aquela perspectiva, aquela visão de que todo o sistema de fáscia, ele é único. Então, isso aqui que a gente está falando para vocês é uma dobra sobre dobras, né? Dividindo, então, compartimentos, mas, ao mesmo tempo, unindo-os anatômica e funcionalmente, ok? Sempre essa perspectiva de integralidade das faces. Então, vamos voltando. O epimísio envolve vários fascículos. Se eu separo um fascículo desse, eu vou ver que ele é envolvido, né, por uma fáscia que vai mudar de nome pela profundidade dela, chamamos então essa fáscia de perimísio. Se eu pego esse perimísio, eu vejo que ele também, ó, tem estruturas como se fossem microfascículos, tá? Nós vamos chamar então esses microfascículos de fibras musculares. Chegamos nas fibras musculares, tá? Então, o perimísio é uma fáscia que acopla, forma um compartimento com inúmeras fibras musculares, ok? Se eu pego uma fibra muscular dessa, pessoal, e traciono e separo do contexto anterior, eu vou ver que a fibra muscular também, ela é envolvida de novo por uma dobra de fáscia, que pela sua profundidade terá um outro nome. Qual que é o nome? Dentro, profundo, endomísio. Tá? Então, olha que legal. O endomísio, ele vai então acoplar o quê? Centenas, milhares de miofibrilas. Olha como que a coisa vai aprofundando. Se eu for capaz de separar uma miofibrila dessa, ó, eu ainda vou perceber que essas miofibrilas são formadas de sarcômeros, a unidade motora, a unidade funcional da contração muscular. Isso já estamos num plano microscópico, tá? E nesse plano microscópico também haverá um envolvimento de fáscia. A fáscia que envolve os sarcômeros é chamada então de sarcolema. Então vocês perceberam como que é um embrulho sobre outro embrulho? Ok. Esse sarcômero, ele vai ter uma estrutura, né, dentro dessa miofibrila, né, dentro do processo da miofibrila, chamada de quê? Dentro do sarcômero,
de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, tá, é uma estrutura, imagina um tanque de gasolina, tá? Uma estrutura dentro do músculo que gera o combustível para a contração muscular, para o processo da fisiologia da contração muscular. Nesse compartimento, o que fica acoplado ali dentro? Cálcio. Toda vez que o cálcio estiver dentro do retículo sarcoplasmático, o músculo está relaxado. Quando nós precisamos de contrair o músculo para qualquer atividade, imediatamente a bomba de cálcio estimula, gera a saída desse cálcio para fora do retículo sarcoplasmático, gerando então todo um mecanismo fisiológico que nós não vamos levar em conta agora, pois iríamos estender muito a nossa aula, mas podemos estar falando isso mais para frente, tá? Mas o cálcio saindo do retículo sarcoplasmático, ele gera a contração muscular, tá? Então imagina uma coisa, cálcio fora, contração, cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, relaxamento do músculo. Imagine, então, uma série de retículos sarcoplasmáticos lesionados, furados. O que ia acontecer? Esse cálcio, quando bombeado para dentro do retículo para relaxar o músculo, ele escaparia, gerando, então, uma contração muscular autonômica, não espontânea. Tá? Isso, com o tempo, iria causar o quê? Uma contração de uma parte do músculo, apenas uma parte do músculo, gastando muita energia, mas não gerando função, ok? Pensa numa coisa, esse músculo, com esse pedaço dele, uma partícula desse músculo comprimida, iria o quê? Comprimir os vasos sanguíneos que irrigam aquele músculo, que levam oxigênio, glicose, nutrientes, tá? Gerando então um quadro isquêmico naquela pequena parte do músculo. Isso iria o quê? Levar esse músculo a um quadro de necrose. Aquele pedaço do músculo não vascularizado, com o tempo, ele iria o quê? Necrosar. Para que isso não aconteça, com a grande sabedoria da natureza, o nosso corpo deposita naquela área os mediadores inflamatórios, como, por exemplo, prostaglandina, citocina, substância P, 5-hidroxitriptamina, tá? Essa substância, histamina, olha que interessante, histamina é depositada, que gera, os processos alérgicos, Porque todas essas substâncias, elas são mediadoras da inflamação para ajudar a cicatrizar. Elas são mediadoras da dor para avisar que algo está errado ali. E elas são vasodilatadoras. Então, enquanto tem aquela substância, enquanto essas substâncias estão nessa área do músculo com o retículo sarcoplasmático lesionado, o que vai acontecer, pessoal? Ela vai estar vasodilatando e aquele músculo, de uma forma ou de outra, recebe seus nutrientes, recebe seu oxigênio, recebe sua glicose. E ele consegue o quê? Sobreviver. Sobreviver à custa do seu dono, do paciente, ter processos inflamatórios, dores, limitações, proporcionais ao quê? Ao nível de lesão que aquele músculo está vivenciando, tá? Então, esse processo inflamatório, essa área comprometida do músculo é chamada de trigger point, tá? E ela, geralmente, ela vai se instalar perto de motoneurônios, as terminações nervosas que vão gerar contração muscular, gerando então uma ativação neurogênica. Então, fatores emocionais vão atuar sobre o trigger point, a temperatura vai atuar sobre o trigger point, ok? Levando então problemas mecânicos, problemas nutricionais, alguns medicamentos
vão atuar sobre a latência ou ativação dos trigger points, tá? Então, o trigger point, ele é uma pedra no sapato do fisioterapeuta. É fundamental na nossa profissão que conheçamos os segredos dos pontos gatilho, tá? Como diagnosticar, como localizar, como identificar e como tratar esses pontos, tá? Esse assunto ele se estende pela sua complexidade, tá? Por várias aulas, provavelmente por um curso futuramente, tá? E para que vocês consigam realmente identificar e tratar o ponto gatilho. Isso vai auxiliá-los demais nos seus protocolos de reabilitação dos seus pacientes, independente da disfunção da patologia que ele tenha, como por exemplo, síndrome da dor miofascial, as dores crônicas da fibromialgia. O conhecimento do trigger point vai nos ajuda de forma bem relevante, bem efetiva. Vou mostrar agora para vocês, tá, uma aulinha de liberação de trigger points com uma técnica que eu desenvolvi que tem um resultado fantástico, tá? Bora para a maca. Vamos lá então, pessoal. Vou mostrar então como que eu desenvolvi um método, tá, de tratar os trigger points, tá? Eu utilizo, na verdade, o quê? Tá? Eu utilizo uma ferramenta japonesa, tá, que faz parte de uma técnica chamada Seitai. Essa ferramenta, ela me auxilia muito a quê? A detectar a profundidade do trigger point. Que profundidade, pessoal? A profundidade das 5 camadas musculares, né? Porque como dissemos anteriormente, o trigger point, o ponto gatilho, ele pode se formar em qualquer músculo, tá? Em qualquer o quê? Profundidade, em qualquer superfície. Outra coisa que vai me auxiliar muito no tratamento do trigger point é especificamente o quê? Esse comprometimento miofacial, quando eu detecto o músculo em disfunção, ele está o quê? Ele está no epimísio, né, mais superficial, no perimísio, no endomísio ou na região do sarcolema desse músculo. Então eu consigo, com essa ferramentinha aqui, abranger o quê? Abranger várias profundidades. Primeiro o quê? Em que profundidade está o músculo comprometido? Primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, quinta, tá? E quando eu detecto esse músculo, eu consigo detectar a disfunção, o olho do furacão, né? A origem da lesão do trigger point. Em qual camada do músculo? Tá? Então, na camada mais superficial, que é a região de perimísio, a intermediária, né, epimísio, a intermediária perimísio, a mais profunda endomísio, ou num parâmetro celular abrangendo então o sarcolema. Tá? Então, vou fazer uma avaliação aqui agora. A gente já tinha feito uma avaliação anteriormente, eu já detectei a área em que ele está com um comprometimento na região, tá? Essa região é a região escapular. Agora a gente vai detectar o que, pessoal? Em que profundidade está? Porque a queixa dele é uma queixa escapular, tá? Uma queixa escapular que desce em direção ao ombro, tá? Tem uma dor referida em direção à região occipital, ok? Então, vamos detectar onde está a formação do ponto gatilho. Eu vou trabalhando no sentido das fibras musculares, ok? Muito bem. Isso exige, né, um treinamento, isso exige uma prática e um conhecimento muito importante no que diz respeito à anatomia, tá? Por isso que a gente vem insistindo com vocês, pessoal, estudem a anatomia. Eu detectei aqui, ó.
É aqui, Pedro, que dói? Tá? Então, olha que interessante, pessoal. Esse trigger point, ele está na segunda camada dos músculos dorsais. Lembra? A primeira camada é trapézio, a segunda camada, latíssimo do dorso, e eu consegui detectar o quê? Fazendo uma leve mobilização da fáscia, ó, expondo mais os músculos profundos, eu consegui detectar um compartimento inflamatório, ó, nessa região. Aliás, na verdade, ela está no romboide menor, mas de forma mais efetiva no romboide maior. Então eu poderia dizer o quê? Que o romboide maior é o trigger point chave, tá? É daí que gerou todo o processo de comprometimento da função desse músculo. E no romboide menor, nós encontramos o quê? Um ponto satélite. Lembra, né, que o ponto satélite é aquele que surge com o não tratamento do ponto-chave, ok? Então temos um ponto-chave no romboide maior, é aqui, Pedro, e o ponto satélite no romboide menor, aqui, né? Tá? Vou ensiná-los agora com esse método, né? Que esse método eu acabei desenvolvendo, né, com a prática. É um método mais eficiente do que com a polpa dos polegares, que é o que nós estudamos tradicionalmente nos cursos de liberação de fáscia e tratamento de pontos gatilhos. Tá? Então eu uso essa ferramenta, como eu disse, ela faz parte, né, de um compêndio aí do Seitai, e se vocês observarem bem, ela tem uma cabecinha, ela parece aquele negocinho de fazer caipirinha, né? Tá? Então, ó, uma das superfícies dela é lisa e a outra tem um abaulamento. Eu usarei esse abaulamento para abranger músculos mais profundos. E eu vou usar essa superfície mais lisa para tratar o quê, pessoal? Os músculos mais superficiais. Entra-se nessa técnica uma observação muito importante. Olha que interessante. Vocês já ouviram falar na proporção áurea? A proporção áurea, tá, é um movimento que existe na natureza com ângulos específicos, tá, que gera o processo, é um número irracional, tá, nunca se conclui esse número, tá, e ele tem o quê? A força, a capacidade de gerar o crescimento e o restabelecimento de inúmeras componentes da natureza. Tá? A forma das galáxias, ela segue esse desenho. Né? O caracol, as plantinhas, quando elas vão nascer, que elas soltam, né? aquela forma de crescimento de uma trepadeira, por exemplo, tudo segue, né? Todos esses exemplos que eu dei, tá? O DNA, tá? Ele segue o quê? Essa geometria da proporção áurea. Tá? Nessa proporção áurea, o que eu percebi? Tá? Que quando a gente insere a proporção áurea no tecido facial, a fáscia absorve esse desenho com muita facilidade, auxiliando no processo de desbloqueio das aderências, tá? Acelerando o processo de cicatrização dos tecidos lesionados e especificamente, pessoal, gerando o processo de dissolução dos trigger points ou pontos gatilhos. Tá? Seja esses pontos estejam tanto na região de fáscia, miofáscia ou tendões. O resultado é muito interessante. Como funciona? Depois de localizado o ponto gatilho,
tá? Como ele está numa camada relativamente superficial, na segunda camada, eu vou optar por trabalhar, tá, com a parte superficial da minha ferramenta. Acho a área específica, tá? Estou sobre o ponto gatilho. Vamos ver. Ó. Primeira coisa, eu pressiono que músculo está acima do romboide, pessoal? Trapézio, ok? O trapézio dele está idôneo, eu não detectei nenhum tipo de lesão miofacial. Então, ó, eu vou pressionando, ultrapassando o trapézio, ó, por isso que eu usei o superficial, para eu ter mais sensibilidade. Ó. E aqui, uma camada mais profunda, que é a segunda camada, eu uso um peso pré-determinado, tá? Eu detectei o ponto gatilho, ó. É aqui, Pedro? Confirmando com ele, tá? Ele confirmou que aqui é uma zona de dor, ok? Então eu tô na superfície certa, na segunda camada. O que eu faço aqui, pessoal? Eu giro essa fáscia, né, a pele e essa fáscia, no sentido de gerar aqui, ó, o desenho da proporção áurea. Olha que interessante. Se a gente fosse medir esse ângulo aqui, ó, e colocasse uma imagem de uma galáxia aqui, ela teria esse mesmo formato, tá? E esse formato, ele gira tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então é isso que eu quero detectar aqui agora, ó. Sentido horário, sentido anti-horário. Olha só, o bloqueio dele está no sentido anti-horário, ó. Tá? Aqui eu tenho menos mobilidade, ó. Olha que mobilidade grande que eu tenho para cá, ó. Ó. Eu formo o desenho quase que completo aqui da proporção áurea, tá vendo, ó? E para cá eu encontro o bloqueio, ó. Eu tenho duas opções aqui de tratamento, tá? Eu tenho a opção de ir contra a barreira, lutar contra a barreira, e tenho a opção de ir a favor da mobilização, gerar uma mobilização maior, porque se eu gerar uma mobilização maior aqui, automaticamente eu estarei gerando o quê? Um desbloqueio na barreira sem estar enfrentando-a diretamente. Eu tenho essas duas opções. Por que eu opto por uma ou por outra? Tá? Geralmente pessoas fortes, avantajadas, né? Pessoas com uma característica mais hipertônica, mais mais yang, né? Mais hiperativa, eu posso ir contra a barreira. Ele vai responder bem. Mas pessoas mais sensíveis, né? Mais, com características mais anérgicas, né, com falta de energia, mais adoentadas, mais fragilizadas, mais friorentinhas. Quer ver um exemplo? Né? Eu vou sempre ir a favor da fáscia quando a pessoa tiver mãos e pés frios. Tá? São pessoas com características apesar de serem emocionalmente tensas. Então essas são opções que a gente tem para diagnosticar funcionalmente o trabalho da liberação de um trigger point. A gente conta muito com os aspectos emocionais do indivíduo, né? Nessa perspectiva de trabalho que eu faço, completamente integralista, a gente nunca separa corpo, energia, emoção e psique do indivíduo, ok? A nossa perspectiva é sempre integralista. Vou optar, no caso do Pedro, tá? Vou optar para lutar contra a barreira. Então nós vamos desfazer esse ponto lutando contra a barreira miofacial,
Vamos lá. Ó. Achei o trigger, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é gerar aqui a proporção áurea, ó. Na pressão certa, segunda camada, gero a proporção áurea, ó, e encontrei a barreira aqui, ó. O que eu vou fazer? Peço para que ele inspire, expandindo os pulmões. Vai, cresce, Pedrão. Inspira. Na expiração, eu faço uma mobilização miofacial no sentido do romboide e solto. E giro, liberando, ó, o trigger point. Geralmente, pessoal, esse processo, ele demora aproximadamente uns 40 segundos. O que eu começo a sentir? Que essa região começa a estar liberada. Ó, o Pedro já respondeu super rápido, ó. Já liberou o ponto. Ó. O que eu trabalho aqui também, ó? Depois de liberado o ponto, eu corrijo a anatomia do músculo. Esse músculo ficou com suas fibras comprometidas. Lembra que o romboide, né? O romboide maior, ele parte aqui da região torácica, tá? De T5 a T8, e ele é inserido na borda medial da escápula. Então, ele é um músculo que tem o quê? Ó? Esse desenho, ele é uma tira de músculo. Ó. Tá? Então, o que eu vou fazer depois de liberado o ponto gatilho? Vamos confirmar se eu liberei? Ó, proporção áurea no sentido contrário, olha que mobilidade que eu tenho aqui, e contra a barreira, que eu já liberei, ele respondeu rápido, respondeu bem. Olha aqui, pessoal, mesma coisa, vocês lembram que estava obstruído, que estava preso aqui, ó, liberou para cá, liberou para cá. Tá? Ainda encontro uma pequena resistência. Por quê? Porque provavelmente essa fáscia ainda esteja com uma determinada aderência, porque essas fibras estavam comprometidas há algum tempo. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Vou ajustar essas fibras. Aqui é onde entra o conhecimento da anatomia. Tá? Parto da região, ó, processo transverso, bem na beiradinha do processo espinhoso da torácica, faço uma mobilização miofacial e venho descendo, ó, girando no sentido da proporção áurea até a inserção na borda da escápula. Lembra que grande parte, 90% dos pontos satélites, que são aqueles pontos que são criados provenientes de um ponto-chave, quando você corrige o ponto-chave, automaticamente o ponto satélite melhora, tá? Mas vamos fazer uma avaliação aqui. Tá solto, ó. Como que tá aqui, Pedro? Doendo? Liberou, tá? Ok. Muito bem, pessoal. Liberei essa fáscia em vários sentidos, onde eu encontro obstrução, eu vou liberando, ok? Tá? E para finalizar, eu vou fazer um trabalho chamado de força muscular. A força muscular, eu vou imprimir, né, aqui nessa musculatura a sua função, para religar, né,
o quê? Esse músculo, os motoneurônios desse músculo, ao nosso sistema nervoso proprioceptivo. Então, isso é muito importante para reestruturar essas fibras. É um diferencial, tá? Qual que é a função mecânica do romboide? Né? O que ele vai fazer? Ele vai abduzir a escápula, ele vai trazer a escápula para cá. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá? Solta bem, Pedrão. Eu vou dar uma liberada aqui primeiro na articulação, na escápula. Ó. Dicas importantes, hein, pessoal? Isso aí vai enriquecer demais o protocolo de vocês para dor nos ombros, dor na cervical, cefaleia tensional e dores escapulares em geral. Grande parte dos nossos pacientes queixam dessas dores nessa região escapular, tá? Isso aqui é onde nós carregamos o mundo nas costas, ok? Esse é um músculo de grande somatização e de grande tensão. Pedrão, inspira, expirando, abduz a sua escápula. Solta, abduz. Solta. Evidentemente, né, que o Pedro, ele é fisioterapeuta, ele conhece a terminologia. Né? No seu paciente, você vai indicar o movimento que ele deve fazer, ok? Olha agora, eu crio uma certa resistência aqui. Inspira, expirando, abduz. Vai. Vai. Abduz a escápula. Aí, eu desço. De novo, eu alongo, ó, faço um alongamentinho, mas mais uma mobilização miofascial. Crio uma determinada pressão, vai. Em média, farei esse movimento de 5 a 10 vezes, tá? E eu tenho o quê? A reabilitação desse trigger point seguindo essa escala de tratamento. Show?